Que alegria, né? Estamos na presença de Deus, adorando esse nosso Deus tão maravilhoso. Eu venho por Ele e para Ele. Louvo a Deus porque sou dele e Ele é meu. E tudo quanto eu faço nele e para a glória dele. E eu sei que esta palavra vem dele para o seu coração. Eu sei que talvez você não entenda direito hoje esta mensagem. Nós não temos dúvidas do quanto ela é importante para a igreja do Senhor. O tema da mensagem de hoje é pregando a Cristo crucificado. Tudo bem? Vamos falar junto? Pregando a Cristo crucificado. 1 Coríntios 1, 23. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas querem? Nós pregamos a Cristo crucificado. Vamos lá? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Mais uma vez. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. Glórias ao Senhor. Sabe como isto é importante? Tremendamente importante para toda a humanidade. Porque todos precisam ouvir a respeito do Cristo crucificado para serem salvos e para receberem a vida eterna. Esta é uma mensagem de salvação. Esta é uma mensagem necessária para os 4 cantos do mundo. Por meio do Cristo crucificado, Deus liberta, transforma e concede vida eterna aos homens. Por isso os homens necessitam ouvir a palavra da cruz. Quando eu vejo 1 Coríntios, eu vejo o apóstolo Paulo, um homem muito instruído, um homem que conhecia os judaísmos, as leis. Ele era um mestre. Alguns dizem que desde muito cedo ele era já considerado um grande mestre. E lá, para a igreja de Corinto, em Atenas, onde os filósofos eram os maiores, os melhores, os respeitados, os admirados, grandes homens, tinha uma cultura, tinha filosofia. E o apóstolo Paulo, mesmo tendo todo esse conhecimento, justamente para aquela igreja maldita, ele fala: nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para os gregos, era uma loucura. Não tinha cabimento. Era uma coisa tão esquisita. Os gregos olhavam para Jesus Cristo crucificado, uma figura patética, fraca, destruída, vergonhosa, sem expressão, que teve um fim trágico. Jesus dos gregos era um homem pobre, sem significância. Agora Paulo está falando que ele prega aquele Jesus. Esse cara é doido. Em geral, as pessoas não compreendem e acham o pregador da cruz doido. Para os gregos, havia discrepância entre Jesus Cristo crucificado e os sábios da Grécia. Para eles, ele é os sábios.
não aquele pobretão que já morreu na cruz, desprezado. Infelizmente, ali, ainda hoje infelizmente, quando ali está o tesouro da nossa salvação. Os judeus, os gregos, não colocariam jamais Jesus juntamente com os grandes filósofos. Nos dias de hoje, as igrejas evangélicas gostam de pregadores cultos, carismáticos, pregadores com conhecimento e uma comunicação boa, homens que têm livros, cânticos que tocam a alma. É esse evangelho que faz muito sucesso em nossos dias. Mas se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ele diria: nós pregamos somente a Jesus Cristo. No verso 22, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Se eu fosse parafrasear hoje isso aqui, eu diria: porque tanto os pentecostais buscam sinais, como os tradicionais buscam sabedoria. E eu tenho aqui em Maringá esses dois grupos. Eu vejo nitidamente essas coisas. Vejo nitidamente isso ainda hoje. Mas se o apóstolo estivesse aqui, o que ele ia falar? Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Eu também decidi, como apóstolo, pregar somente o Cristo crucificado, porque eu creio que é o poder de Deus para salvar aqueles que creem na loucura desta pregação. Eu creio. E eu sei que muita gente não crê, mas eu creio. A mensagem da cruz, ela vai na direção contrária, Laércio, daquilo que os homens gostam. A mensagem da cruz confronta o ego das pessoas, exige a renúncia, o esvaziar-se, incomoda as pessoas cheias de si. A cruz é isso. Então, a grande maioria não gosta, até os evangélicos não gostam. Mas eu amo a mensagem da cruz. A cruz me libertou da escravidão do pecado, das ilusões deste mundo e do egocentrismo. Na realidade, o homem, as igrejas necessitam da cruz de Cristo. Vamos ver 1 Coríntios 2, de 1 a 2. O homem que pregava a cruz, o pregador da cruz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O pregador da cruz não está chamando a atenção para si. Ele está vazio de si mesmo. Ele não precisa usar de recursos próprios para convencer a sua plateia. Ele quer que aqueles ouvintes tenham fé no Senhor e não em si. O pregador da cruz então é diferente da maioria dos pregadores. É um homem humilde, saciado.
crucificado, morto para si, que quer apenas a glória do seu Senhor. Paulo poderia falar de experiências profundas. Este era um homem que tinha muito para compartilhar, coisas que a plateia ia ficar maravilhada com este homem, ia ficar de pé aplaudir este homem a cada discurso que ele fizesse, porque ele tinha muitas experiências incríveis. Mas ele deixa tudo de lado para pregar somente a Jesus Cristo crucificado. Ele não prega seu testemunho para exaltar a si diante dos homens. Ele prega a Jesus Cristo. No capítulo 1, o apóstolo faz a diferença, o contraste entre a sabedoria dos homens, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Ele afirma que Jesus Cristo crucificado é a sabedoria e o poder de Deus para a salvação. Ele diz ainda que a sabedoria do mundo não conseguiu levar o homem a conhecer Deus. Você pode ter um pastor sábio, inteligente, escritor, conferencista, famoso, mas a sabedoria dele só não leva você a Deus. Você pode ter um pastor velho, humilde, simples, que ninguém conhece, e se ele apresentar a palavra da cruz, você pode conhecer o poder de Deus para a sua salvação. Não podemos devanear, porque apesar desta igreja ser pequena, simples, com aparência de fraqueza, ela é salva e subsistirá para a vida eterna. Eu te verei na glória do céu. Aí eu vou encontrar com você no céu. Quero ver toda a igreja no céu. Por isso prego essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, eu não tenho de pregação para os pregadores. Eu assisti tantas conferências, tantos congressos a nível nacional e internacional e nunca ouvi isso. Ouvi grandes homens, grandes conferencistas ao longo de tantas décadas, mas isto aqui eu não ouvi. Podemos ver que a pregação de Paulo deixa claro 3 coisas, Zeca. Primeiro, o que ele pregava. Segundo, a quem ele pregava. E terceiro, como ele pregava. E eu quero falar rapidamente sobre essas 3 coisas. Primeiramente, o que ele pregava? A Jesus Cristo crucificado. Essa foi fácil, né? Jesus Cristo crucificado era o tema da sua pregação. Este é o modelo a ser seguido por todos os pregadores espalhados pela face da terra. Bem, nós sabemos que os gregos enxergavam Jesus Cristo como um simples judeu nazareno que foi contra Roma. Ele foi mais uma vítima do Império Romano. Mas, para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo crucificado é o próprio Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. O crucificado é o Alfa e o Ômega. É o poderoso Salvador. Os gregos viam Jesus como simples nazareno, mas Paulo via Jesus como o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz.
A mensagem da cruz fala do poderoso e maravilhoso Deus. Fala da sua obra salvífica e do seu amor incondicional lá naquela cruz. A mensagem da cruz diz respeito ao Deus que vive e reina. O único digno de toda honra e adoração. A mensagem da cruz anuncia a glória de Deus. Márcio é um profeta, um sacerdote, um rei sem a unção de Deus é uma piada, é um palhaço, não vale nada. Mas Jesus Cristo, ele é chamado de um profeta, o grande sumo sacerdote, o rei dos reis. Jesus Cristo, essa palavra Cristo já diz que ele é o ungido, o escolhido, o Messias, o enviado. É ele que pregamos quando pregamos a cruz. A mensagem da cruz não fala de qualquer homenzinho, fala do glorioso rei. O Deus que se fez homem, e o homem que sempre foi Deus. Pregar a cruz é pregar a poderosa obra de salvação que Deus efetuou. Eu sei que as trevas se levantam contra, mas é esta obra que vai prevalecer. Foi esta obra que derrotou as trevas. Colossenses fala sobre isso. E nos expôs da vergonha. Spurgeon diz que a salvação é encontrada no Calvário, onde Jesus morreu, entregou o seu Espírito, venceu as trevas e abriu o reino do céu a todos os que creem. A visão deste homem de Deus. Quando nós pregamos a cruz, nós pregamos a substituição vicária. Cristo nos substituiu, ele pagou a nossa dívida do pecado, ele nos justificou com seu sangue, ele sofreu a justa ira de Deus e se fez maldição em nosso lugar. Sem Jesus Cristo crucificado, você e eu permaneceríamos no pecado, na condenação, na maldição e na morte. Quem prega a cruz não deseja que a igreja permaneça assim, pois ele prega com amor pelas almas que estão ouvindo. Desprezar a cruz é um dos maiores absurdos que pode existir. É assim que eu vejo hoje. Quando pregamos a cruz também, pregamos não apenas a substituição, mas também a nossa inclusão na morte e ressurreição em Cristo Jesus. Este é um ponto vital do Evangelho, que a maioria dos evangélicos não tem ouvido. Mas o pregador da cruz traz esta boa nova da salvação, a nossa inclusão na morte e ressurreição juntamente com Cristo Jesus. Gabi, eu te dou um lanche se você acertar quantos remédios tem numa farmácia. Não? Não sabe. Não sabe. Ele vai ter que acertar também. Acerta, você sabe. Não, estou perguntando você. Incontáveis, não dá para saber. São muitos? Sim, sim. Por que tem muitos remédios, Cris, na farmácia? Ou é porque não inventaram um remédio que cura todas as enfermidades? Não inventaram. Por isso você vai na farmácia, tem um monte de coisa lá.
E tudo carinho. Muito. Mas olha, Danilo, louva a Deus, porque Jesus Cristo crucificado é o único, e só Ele basta para curar todas as enfermidades provenientes do pecado. Nós não precisamos de vários Jesus, um só, único. O homem pode estar da cabeça aos pés com chagas devido ao pecado. Jesus Cristo crucificado pode curar, libertar, transformar esse pecador. É maravilhoso. O medo da morte, o medo do maligno, a escravidão do pecado, a ansiedade, a falta de paz, tantas enfermidades que provêm do pecado, Jesus Cristo pode curar. É maravilhoso. Cristo crucificado é o poderoso remédio que cura e salva o pecador. Tem um hino, Laércio, que diz assim: Tu, ó Cristo, Tu és tudo o que necessito. O que encontro em Ti não tem limites. Homens do passado conheceram a obra da cruz, conheceram Cristo da cruz, encontraram nele o tudo que eles necessitavam. Esta é uma expressão de gratidão, fé e louvor do cristão. Na cruz ele encontrou todo o seu deleite. Por essa razão, vive apegado a essa cruz. Toma essa cruz dia após dia. Tudo que a alma dele ansiava, buscava, ele encontrou no Cristo crucificado. Por isso ele jamais se afasta da cruz. A cruz é o local onde fomos unidos para sempre com Jesus Cristo. O que Jesus pregava? O que Paulo pregava? Cristo crucificado. Aí, a segunda é: a quem ele pregava? A quem? Só judeus e gentios? Os japoneses também. Os índios também. Verdade. Spurgeon fala que nós devemos pregar a todos. Amém? A todos. Pedro no Pentecoste se levantou e pregou para milhares de pessoas. 3.000 foram salvos naquele dia. Mas quem sabe dentre aqueles milhares havia aqueles que alguns dias antes tinha dito: crucifica-o, crucifica-o. Né? Mas Pedro não pregou com raiva, com vingança. Ele não fez distinção. Ele pregou para todos que estavam lá. Todos. Ela deve ser pregada a toda criatura. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Spurgeon diz que Cristo crucificado deve ser pregado às crianças, né, Gabi? As pessoas de meia idade, né, Valdir? Fala que deve ser pregada aos idosos, né? Também. Amém, né, Lércio? Eita! Eu também, estamos juntos. Agora precisa. Empregado aos jovens. Aos jovens. Cadê o Josh? O Marcos falou jovens, opa! Espírito, né, Marcos? Você quis dizer, né?
isso aí. Deve ser pregado aos pobres e aos ricos, aos eruditos, mas aos simples e até aos analfabetos. Deve ser pregada a todas as classes de pecadores, ímpios, profanos, religiosos, de todos os tipos. Precisa ser pregado para eles. Spurgeon diz que ele pregou para muitas prostitutas e elas se viram livres da culpa do pecado. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Bom, até aqui nós vemos que o que Paulo pregava? Jesus Cristo crucificado. A quem pregava? A todo mundo. E para terminar, como deve ser o pregador da cruz? É o terceiro ponto desta mensagem. Uma vez, um jovem subiu ao púlpito para pregar numa pequena igreja no interior. E assim que viu a pequena congregação, o jovem tremendo disse assim: meus irmãos, me perdoem, viu? Eu sou ainda tão jovem para pregar. Me perdoem por ser tão jovem, viu? Aí um irmão que estava lá na frente, de idade, ele disse assim para o outro: nossa, esse jovem é humilde, né? Olha só. Pedindo perdão por ser jovem e estar pregando. Que jovem humilde. O irmão que escutou falou: não, ele está ofendendo a Deus. Se ele subiu enviado por Deus, que importa se ele é velho ou jovem? A falsa modéstia não tem vez no púlpito. Eita. O pregador da cruz, ele não fica lá para agradar homens, para ser aplaudido. Quase sempre a plateia é pequena. E gente que dorme ainda. O pregador enviado por Deus, ele não fica preocupado com a sua reputação. Ele dá o recado de Deus e se assenta humildemente. Se você vê alguém pregando a cruz e depois ficar querendo receber glória, saiba que não é um pregador da cruz. A mensagem da cruz vem do alto. O pregador não precisa ficar envergonhado, nem ficar intimidado com quem quer que seja. Charles Haddon Spurgeon foi considerado um dos maiores pregadores da história dos tempos modernos, em inglês, século XVIII, século XIX. Ele fala assim que devemos pregar com coragem, firmeza e doçura. Nós precisamos pregar com amor e convicção. O pregador da cruz é um servo que leva o remédio aos doentes e a salvação aos perdidos. Ele prega somente a Jesus Cristo crucificado. A mensagem da cruz deve ser sempre límpida, pura, sem misturas, somente Cristo.
somente em Cristo e nada além de Cristo. A Escritura diz: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Entende por que nessa igreja pregamos a mensagem da cruz? Eu sei que nem todos podem dizer amém, mas eu tenho certeza que há alguns que podem dizer. Vamos orar. Vamos orar.